Olá, pessoal. Estamos aqui com o nosso curso de alimentação do escolar. A gente, nessa videoaula, eu vou estar falando dos pré-escolares, vou estar falando da questão dos escolares e também do adolescente, tudo nesse vídeo. Eu ia separar em 3 vídeos, mas aí eu comecei a analisar e vi que eles se complementavam. Então eu achei interessante a gente pegar e trabalhar esses 3 tópicos juntos numa mesma videoaula. Na hora que vocês forem para a atividade, vai estar separado. Vocês vão ter o material que vocês vão ler e vão fazer um comentário dos 3 temas em separado. Mas a videoaula eu resolvi fazer ela toda junta, tá certo? Vai ser um pouquinho mais extensa do que geralmente eu faço meus vídeos. Geralmente eu faço meus vídeos com 20 minutos, mas eu achei que seria melhor para o raciocínio se eu pegasse e juntasse as 3 fases no mesma videoaula, tá certo? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver a questão de quem é lactente e quem é pré-escolar. Então, na educação infantil, ela envolve essas 2 faixas etárias. Então, o lactente vai ser aquela criança até 2 anos. Por que eu estou falando desse lactente? Porque nós temos creches, nós temos hotéisinhos que recebem crianças a partir de 6 meses. Alguns recebem até com 4 meses já para a mãe voltar ao trabalho. Então, por isso é que eu estou citando essas crianças que estão nessa faixa etária. O pré-escolar ele vai ser de 2 a 6 anos. Então, as creches que eu já falei para vocês, a importância dela nas nossas vidas, para as mulheres que trabalham fora, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Elas têm quais são as características? Então, elas têm uma elevada vulnerabilidade biológica, devido à alta incidência de verminoses e infecções, devido ao fácil acesso a guloseimas. Então, essas crianças, elas pegam tudo na mão, então, muitas vezes não tem feito a asepsia das mãos primeiro. Então, consequentemente, elas vão estar levando essas verminoses para dentro delas. Então, a gente tem que observar isso, tem que tomar muito cuidado com esse aspecto. Há uma dependência muito grande dos seus pais ou responsáveis na oferta. E aí, os hábitos alimentares vão estar sendo construídos justamente nessa fase dessa vida delas. Então, é muito importante o que é que você vai estar ofertando para sua criança, porque depois, quando for mais adiante, ela vai estar carregando essa carga dessa educação que ela teve nutricional nessa primeira fase da vida dela. A alimentação do pré-escolar. Então, é comum eles terem inapetência, que pode ser orgânica ou até mesmo comportamental, para chamar a atenção dos pais. O que é que a gente pode fazer? Então, a quantidade de alimento oferecida deve ser pouca. A criança deve pedir para repetir. Não forçar a comer para não criar resistência. E os alimentos oferecidos devem ser bem variados, um prato colorido. Então, se a criança tá sem apetite, não precisa, ele não comeu o prato todo hoje. Então, você já ficar muito preocupada. Não, vai ter momentos em que a criança não vai estar com fome. Ela deve seguir a mesma quantidade de refeições que o adulto. Então, ela vai ter que ter o cafezinho da manhã dela no horário certo. Ela vai ter que ter um lanchinho, ela vai ter que ter o almoço, o jantar, o lanchinho da tarde. Antes de dormir, ela pode tomar um leitinho. Mas assim, eu observo muitas mães, às vezes vão para um passeio curto de 1 hora e tem que levar a bolsa cheia de comida. A criança ela pode ficar um pouco com fome, ela precisa já ter desde essa fase, dessa faixa etária, uma alimentação com os horários. Ela não pode estar comendo em todo horário, todo o tempo. Então você já tem que estar buscando isso na sua criança, de estar fazendo uma alimentação para ela que seja equilibrada, que ela vá ter um tempo para ela digerir. Então, eu vejo assim, às vezes está numa igreja e tá uma mãe pega uma bolsa, pega refrigerante, pega salgadinho, pega um monte de coisa, a criança fica em pleno culto lá, comendo, 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 comendo. A criança, ela tem que ter um horáriozinho. Faça um lanche antes de sair de casa, quando voltar, dê um jantarzinho para que ela possa sentar à mesa e comer junto com os adultos. Então, isso que eu já estava falando, a questão da formação dos hábitos alimentares. E ela vai pegar os hábitos da família. Então, a forma como os alimentos vão ser introduzidos é muito importante. Experiências positivas e negativas da alimentação vão estar fazendo parte do histórico alimentar dessa criança.
E as condições socioeconômicas também devem ser consideradas. Então, eu tenho que ver na hora em que eu vou fazer um planejamento alimentar para uma criança, se aquela família vai ter a condição socioeconômica que ela tem para que eu possa fazer esse planejamento. Então, é muito importante que eu esteja observando isso. As características fisiológicas. Nessa faixa etária, há uma diminuição do crescimento e também do apetite. A criança ela é muito dispersa. Então, se eu coloco ela à frente da televisão, ela vai se alimentar sem saber o que está comendo. A criança ela deve receber a alimentação da família e os cuidados devem ser com os condimentos, então com os temperos, com o sal. Isso você deve tomar cuidado na hora de fazer a alimentação dessa criança, como também o cuidado que a gente deve ter para os adultos, certo? Então, assim, você deve ter um local tranquilo para que essa criança faça essa refeição. Porque senão todo o ambiente ela vai ficar sempre assim, olhando para cá, olhando para lá, e com isso ela não presta atenção para o que está sendo ofertado. As recomendações nutricionais. Você deve evitar chantagens com a alimentação. Evitar colocar em frente a televisão. E a mamadeira ela deve ser substituída pelo copo aos 2 anos, completamente abolida. E o apetite é inconstante nessa faixa etária. Então, vai até depender. Se ela correr mais, se ela tiver um gasto energético maior, consequentemente, ela vai se alimentar melhor. Mas se ela ficar dentro de casa, direto, na frente do computador, na frente da televisão, na frente do videogame, logicamente que o gasto energético dela vai ser inferior, então, consequentemente, ela vai ter menos apetite. Então, tudo isso eu tenho que observar antes de eu estar achando que minha criança não está se alimentando suficientemente. Eita, repeti o slide. A inapetência verdadeira do pré-escolar. Quando é que isso acontece? Quando vai apresentar uma relação peso-autoridade abaixo do padrão esperado. Se sua criança está com crescimento normal, o peso dela está adequado, ela está se alimentando com o que é necessário para ela. Lembre-se, ela tem aquele tamanhinho, ela não é um adulto. Não coloque um prato em uma criança como ela já fosse um adulto, ela não é isso. Aqui a curva do crescimento que vocês encontram, inclusive, nos cartões, né, da criança. Então, isso daí é uma coisa que deve ser considerada. Você está sempre observando a idade da minha criança, qual é o peso que ela está, qual é a altura que ela está. E com isso, você já vai acompanhando o crescimento dela. E se for um profissional, para quem eu esteja falando nesse momento, a gente tem essa ferramenta que facilmente a gente identifica como é que está o crescimento da criança. Aspectos envolvidos na inapetência do pré-escolar. Alimentos liquidificados dificultam o paladar. Então, se a criança ela precisa distinguir o sabor da cenoura, o sabor do pimentão, o sabor da cebola, maior interesse no ambiente. Então, se você tiver muita coisa acontecendo ao seu redor, se você colocar na sua varanda para dar comida para a criança, ela vai olhar para o mundo menos para se preocupar com a alimentação. A mesma coisa é a questão de televisão ou do computador, de joguinhos, o que quer que seja. A ansiedade dos pais. Tem muitos pais que são muito ansiosos com relação à alimentação. Acham que a criança nunca está comendo o suficiente. Então, a gente também deve estar avaliando isso, trabalhando isso com os pais. Estratégias que fazem a criança comer sem saber. Então, também isso é muito frequente, a criança pegar e se alimentar sem saber que está se alimentando. Aspectos envolvidos na inapetência do pré-escolar. Então, a substituição de alimentos sólidos pelas bebidas adocicadas. Isso também é uma coisa muito frequente que deve ser observado. Chantagem das primeiras recusas. Então, a criança vai, recusa e faz aquela chantagem e tal, e o pai cai na onda da criança. Horários rígidos de alimentação, mesmo que as crianças não queiram se alimentar. Então, se a criança diz, eu não estou com fome, não estou com fome, não estou com fome, o pai fica empurrando, isso é horrível para a criança. A criança vai comer sem ela estar só para agradar o pai, sem ela estar realmente com a necessidade de estar ingerindo um alimento naquele momento. Cada organismo é um organismo. Para o pré-escolar,
As recomendações são as seguintes. A primeira delas, intervalo de 2 a 3 horas entre a ingestão de qualquer alimento. Volume pequeno de alimentos nas refeições e fracionamento da dieta 6 refeições ao dia. Isso tudo eu já comentei com vocês, né? Se houver recusa da alimentação principal, devo guardar aquele alimento. Manter a presença de verduras e legumes nas refeições, mesmo que a criança não necessite, mas sim a obrigatoriedade do consumo e sem comentários, caso sobre no prato. E uma coisa interessante, a criança, ela só começa a saber realmente se ela gosta de um alimento ou não, depois de 10 vezes ela ter provado aquele alimento. Então, ela pode recusar a cenoura hoje, aí você amanhã coloca a cenoura de novo. No final daquela semana, daquela outra semana, aí você vai ver se realmente a criança não gosta da cenoura, ela pode já ter se acostumado a paladar aquela cenoura. Então, é um ganho. Servir as refeições sem a presença de sucos, refrigerantes ou líquidos açucarados, podendo servi-los após a refeição. Então, muita gente fica, empurra uma colherada, mete um gole. Empurra uma colherada, mete um gole. O que é que vai acontecer? Vai inchar dentro da criança. Então, aí é que ela não vai se alimentar direito. Então, a criança senta na mesinha, junto com vocês, se alimenta, depois ela vai e toma um suco. Quando sobrar, não insista, simplesmente sobrou, retire o prato e não faça comentários. Vá, retire seu prato, coloque lá e ela vai se alimentar normalmente. O que oferecer? É conveniente evitar leite de vaca não modificado no primeiro ano de vida, em razão de um maior risco de desenvolvimento de alergia alimentar, desidratação e predisposição futura ao excesso de peso e suas implicações. Atender às características e especificidades de introdução de alimentos em função da faixa etária em questão, estimulando o consumo da alimentação básica e alimentos regionais variados, como arroz, feijão, batata, mandioca, macaxeira, aipim, legumes, frutas e carnes nas papas salgadas. Então, vejam só, eu tenho que pegar, é muito arriscado eu pegar e dar o leite comum a uma criança com menos de 1 ano de idade. A gente tem aquelas fórmulas especiais para essa faixa etária. Então, a gente deve estar respeitando isso. Tem um porquê daquele leite ser modificado. Então, a gente deve estar respeitando isso para as nossas crianças. E também, quanto mais eu der cardápio regionalizado, mais arroz, feijão, macaxeira, inhame, melhor para essa criança. Então, vamos evitar alimentos industrializados, que têm muitos aditivos químicos, que causam muita alergia nas crianças. Então, se às vezes está sua criança cheia de pataquim, você não sabe o que é, e é justamente por causa de um aditivo que ela está desenvolvendo uma alergia. Os cardápios devem ser elaborados contendo miúdos com fígado de boi, miúdos de galinha nas papas salgadas, uma vez por semana, porque são importantes fontes de ferro. Após os 6 meses, para aqueles com aleitamento materno exclusivo, devemos introduzir alimentação complementar, que pode ser considerada como qualquer alimento que não leite materno, que pode ser oferecido a uma criança amamentada. Então, a gente vai começar a dar as frutinhas para as crianças nessa faixa etária. Aqui eu fiz uma cronologia, né, da inclusão de alimentos. Então, após até 4 meses, leite materno exclusivo. Dos 4 aos 6, eu já posso começar a introduzir as papas de frutas e papas salgadas. Cereais, tubérculos, carnes e leguminosas a partir de 6 meses. 7 meses, leite, frutas in natura, papa salgada, arroz, feijão, carne, legumes, verduras, frutas. Então, após os 12 meses, bora colocar a mesma alimentação que as outras crianças da creche. Cuidado com esses alimentos. Então, o mel não é indicado até 1 ano de vida. Sopas e mingaus muito diluídos não são bem absorvidos pelas crianças. Mamadeiras não são indicadas, pois facilmente podem ser contaminadas e causam deformações dentárias. Evitar alimentos industrializados. Procurar alimentos ricos, principalmente em zinco, ferro, vitamina A, vitamina C, folato e cálcio. Sugestões de lanche da manhã e da tarde.
Alimentos da forma líquida, então sucos, leite, vitamina de frutas, bebida láctea, iogurte, achocolatado, acompanhados de alimentos sólidos, que são os pães, as tortas salgadas, bolos, biscoitos, mingau de amido de milho, arroz misto ou outro. Então, isso aqui é uma sugestão, porque não adianta só a gente ser a recomendação, e às vezes a pessoa fica perdida, assim, mas por onde eu começo? Então, aí a gente está dando essa sugestão, que pode ser utilizada no lanche da manhã. Para almoço e para jantar. Então, a gente vai dar as carnes. Agora, como é que a gente deve preferir? Essas carnes devem estar ou desfiadas ou moídas. Aí, com o tempo, você que a criança já está mastigando melhor, que a gente começa a dar em cubinhos. Mas isso é para facilitar o início da mastigação da criança. Arroz, feijão deve ser servido no mínimo 3 vezes por semana. Eu também posso colocar macarrão, uma mandioca, uma macaxeira, uma batata, uma polenta. Tudo isso são opções e a gente também pode colocar as saladas para essas crianças, bem como também trabalhar as frutas da época. Então, fazer uma oficina com frutas, para elas prepararem a saladinha de frutas dela. Então, isso faz com que as crianças, na hora do lanche, sintam mais prazer. Aqui eu estou falando para vocês assim, o que é que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, o que é que ele pega e ele recomenda, né? Para que uma criança que só passe meio período, faça só uma refeição na creche, uma que passe meio período, quando for no caso dos quilombolas ou indígenas, e 70% do seu dia, qual é a recomendação calórica de vitaminas e minerais que deve estar sendo ofertada a essa criança dos 7 meses até os 5 anos de idade. Alimentos proibidos são aquelas preparações contendo sal, açúcar e gordura em excesso. Refrigerantes, sucos industrializados, doces em geral, balas, chocolates, sorvetes, biscoitos recheados, salgadinhos enlatados, embutidos, salsicha, linguiça, mortadela e presunto, frituras, café, chá mate, chá preto ou mel. Então, tudo isso aqui são os alimentos que são proibidos para essa criança. Muitas vezes as pessoas acham que já pode dar mel para a criança logo cedo e não pode, por causa de toxinfecções, o organismo dela não está preparado ainda para estar recebendo mel, certo? Além do que, a gente deve estar evitando aqueles salgadinhos, aqueles biscoitos recheados para a criança, e é o que a gente mais vê nas lancheiras escolares, além do refrigerante. Substitutos do sal. Então, o que é que eu posso utilizar no lugar de temperar com sal? Eu posso colocar alho, cebola, pimentão, limão, laranja, salsa, cebolinha, hortelã, alecrim, orégano, manjericão, coentro, noz moscada, canela, cominho, manjerona, gergelim, endro, louro, entre outros. Então, todos esses são substitutos que eu posso estar apresentando como substitutos do sal. Aqui também tem um exemplo de cardápio que é indicado para a educação infantil. Como forma de promover hábitos, então aqui eu estou mostrando a vocês, né? Estou dando assim de bandeja, né? Um cardápio, um exemplo de um cardápio oferecido. Isso também está dentro do modelo da cartilha, que aí está junto com o material de vocês, essa cartilha do Ministério da Saúde, não, da Educação, eu acredito. Que é esse material que eu vou estar colocando para vocês, que tem um modelo de lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que você pode estar ofertando para suas crianças. Aqui a gente tem a parte dos indispensáveis, dos prejudiciais, dos perigosos. Então, a gente tem aqui os alimentos que são indispensáveis para nossas crianças, os que prejudicam e aqueles que devem ser afastados completamente das nossas crianças, que são justamente conservas, picles, condimentos fortes, que são irritantes gástricos, e bebidas alcoólicas. Tem gente que pode tomar um susto e dizer assim, mas bebidas alcoólicas, quem é que dá? Dá. É muito, eu já vi, infelizmente, eu já presenciei cenas em que pegavam e davam um pouquinho de bebida alcoólica para a criança, para ver a criança desorientada e se divertiam com isso. Então, isso é um absurdo, mas que infelizmente isso acontece. Bebidas alcoólicas não podem ser ofertadas a crianças. Nós temos também os prejudiciais, que são as balas, os pirulitos, refrigerantes, chocolates, sucos artificiais, salgadinhos industrializados,
biscoito recheado, então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o dia do lixo, que eu vou uma vez por semana, eu dou esses alimentos para minha criança, mas no normal não devo estar trabalhando com isso para lanches e é o que a gente vê sendo ofertado diariamente. Uma coisa que você deve deixar bem claro para sua criança é que nem todos os alimentos que aparecem nas propagandas de TV são saudáveis. Então, evite ceder às pressões que a mídia faz. Não compre com frequência o que você sabe não ser saudável e adequado. Mostre que existem alimentos melhores e por que fazem bem. Isso faz com que a criança aprenda desde cedo a fazer escolhas mais saudáveis. Então, isso daí é fato. Muitas vezes você vê uma propaganda e aquela propaganda, infelizmente, é enganosa, ela é dúbia, ela dá a entender uma coisa que não é bem a realidade. Então, nesses casos, você deve pegar e deve explicar para seu filho que aquilo que está na propaganda, infelizmente, nem sempre é o que é melhor para ela. E aí, você vai ter uma condição de criar seu filho ofertando uma alimentação bem mais saudável. Pronto. Agora a gente vai estar começando a questão da alimentação do escolar. Então, assim, eu creio que esse vídeo agora vai ser ofertado, essa primeira parte, como uma parte inicial para o nosso curso, né, como uma forma gratuita para que se assista e conheçam, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender como é que vai funcionar um curso online. Então, e agora a gente vai estar começando, né, a nossa parte de alimentação do escolar. Então, vai ser cortada essa primeira parte e agora a gente vai estar entrando na segunda parte.